Vamos lá, primeira questão. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea de 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Qual é aproximadamente a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Bem, galera, então o carro ele vai andar aí um percurso de 80 km. Na primeira metade, né, os primeiros 40, ele vai estar a 30, na segunda a 60. Então a gente vai fazer uma representação aqui da estrada para a gente estudar aqui o nosso problema. Então aqui na primeira metade, aqui está 40 km e aqui 40 km. Então ele me deu a velocidade média do primeiro trecho aqui, que é 30 km por hora. E aqui a velocidade média do segundo trecho, que é 60 km por hora. Mas o que a questão quer saber é qual é a velocidade média do trecho inteiro. Aí muitas pessoas pensam, é só somar e dividir por 2. Bem, não é bem assim. Você só pode somar e dividir por 2 se for um problema bem específico, é o caso do movimento retilíneo uniforme variado. Aí realmente a velocidade média é só a média das velocidades. Mas como a gente não sabe que tipo de movimento que ele descreveu, então a gente não pode somar e dividir por 2. Então a maneira mais simples de calcular a velocidade média é usando a definição dela, que é o ΔS sobre ΔT. Beleza? O ΔS a gente conhece. O ΔS foi toda a distância percorrida. E toda a distância percorrida é 80 km. Beleza? Perdão, 80 km. Agora o lance é quem? É o ΔT. A gente não conhece o ΔT. A gente não conhece, mas a gente pode calcular o ΔT por quê? Porque ele me deu qual foi a velocidade e o espaço no primeiro trecho e qual foi a velocidade e espaço no segundo trecho. Então eu posso calcular o tempo no primeiro trecho, o tempo no segundo trecho. Eu somo os dois e encontro o ΔT, beleza? Então vamos encontrar aqui o ΔT do primeiro trecho, ΔT1. Como é que a gente faz? Só basta a gente pegar o ΔT e passar multiplicando a velocidade dividindo. Então o ΔT1 vai ser aí o ΔS1, que seria o primeiro trecho, que é de 40, né? Sobre a velocidade média do trecho 1. Então substituindo, o ΔS1 é o primeiro espaço percorrido, 40. Beleza? E a velocidade média 1 é 30. Então fica aí o primeiro tempo, 4 sobre 3. Em que, pessoal? Em horas. Porque aqui está em km por hora e aqui está em quilômetro. Então o tempo tem que sair em hora. Do mesmo jeito a gente calcula o ΔT2, que vai ser o ΔS2 sobre a velocidade média 2. Aí a gente só vai dividir então um pelo outro. O ΔS2 é o mesmo, é 40. Só que a velocidade média 2 é quanto? É 60. Corta 0 com 0, fica 4 sobre 6, que dá 2 sobre 3 horas. Então, pessoal, quem vai ser meu ΔT? Vai ser a soma do ΔT1 mais o ΔT2. O ΔT1 é 4 sobre 3 e o ΔT2 é 2 sobre 3. A gente soma isso aqui, então fica 6 sobre 3, que dá 2 horas. Beleza? Aí, pessoal, então a gente tem o nosso ΔT, que é quanto? 2 horas. Agora é só correr para o abraço e calcular a velocidade média. A velocidade média vai ser o ΔS, que foi todo o espaço percorrido, 40 mais 40, que é 80, dividido pelo ΔT, que foi todo o tempo que foi gasto. Então é quanto? 40 km por hora. Essa é a velocidade média. E se eu tivesse feito a média das velocidades, será que teria batido? Vamos ver? 30 mais 60 sobre 2. 30 mais 60 dá 90, que sobre 2 dá 45. Então você vê que não ia bater. Porque, como eu falei, a gente não sabe qual a forma do movimento que ele desenvolveu aqui. Então não dá para dizer que é a média das velocidades. A velocidade média é igual à média das velocidades somente no caso do movimento retilíneo uniforme variado. Assunto dos próximos vídeos. Beleza? Então vamos lá para a questão 2. Vamos lá para a questão 2, pessoal. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada em centímetros por x de t igual a 9,75 mais 1,50 t a terceira, onde t está em segundos. Calcule a velocidade média em centímetros por segundos da partícula entre o intervalo de tempo t igual a 2 segundos e tempo igual a 3 segundos. Então, pessoal, essa questão aqui a gente vai trabalhar direto aí com a definição da velocidade média, porque velocidade média é ΔS sobre ΔT, certo? E o que é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final sobre o tempo inicial.
Beleza? Os tempos finais e inicial, a questão nos deu, ó. O final é 3 e o inicial é 2. Então, a gente precisa saber qual é o espaço final e qual é o espaço inicial. Como eu calculo? A questão já me deu a expressão que me dá o espaço. No caso aqui, ele chamou de x. Beleza? Então, vamos calcular aqui o espaço final. Qual é o espaço final? Vai ser o valor da função aqui para o tempo igual a 3. Então, eu vou escrever 9,75 mais 1,5 vezes 3 a terceira. Se a gente faz essa conta aí, e a gente vai ter como resposta 50,25 centímetros, já que a questão falou que o espaço está em centímetros. Beleza? Continuando, vamos agora calcular o espaço inicial. Aí a gente vai agora substituir aqui no lugar do t o tempo igual a 2, que foi o tempo inicial. Então a gente fica com 9,75 mais 1,5 vezes 2 a terceira. Se você faz essas contas, vai dar 21,72 centímetros. Então qual vai ser a velocidade média? Vai ser o espaço final, 50,25, menos o espaço inicial, 21,72, dividido pela diferença dos tempos, que é 3 menos 2. Beleza? Então, a nossa velocidade média fica, então, 28,5 dividido por 1. Então, vai ficar 28,5 centímetro por segundo, já que a gente usou o espaço em centímetros. Prontinho. Está resolvida a questão.